Gente, olha só que coisa fantástica. Nós chegamos aqui nessa aldeia de Casal da Senhora e nós conhecemos uma senhora, a dona Arlete, que é tipo uma líder dessa comunidade aqui, responsável por vários locais importantes aqui dessa aldeia, e nós conhecemos e trocamos ideia com ela, foi fantástico. E agora nesse período da tarde nós saímos, fomos para uma outra aldeia, e quando retornamos estavam esses documentos aqui, olha só. Os documentos sobre João Brandão, que é um filho ilustre aqui da aldeia, que nós conhecemos a história dele, inclusive ela, a dona Arlete, ela mora na casa onde nasceu João Brandão, e a gente vai comentar algumas coisas interessantes sobre eles para vocês, mas o que mais nos chamou a atenção foi que ela deixou, a gente acredita que foi ela, que deixou aqui na carrinha, na frente da carrinha, esses documentos para nós, sobre a vida de João Brandão, sobre coisas importantes que ele fez e tudo mais. Olha só que carinho, que legal. E a gente tá feliz com isso. Então, o João Brandão foi um grande político, foi comandante das tropas, fez tudo por esta gente, foi um herói das beiras, acusado, havia duas frações políticas, e os outros acusavam-no de matar, de roubar e disso tudo. Foi condenado apenas uma vez, foi absolvido de todos os julgamentos dos quais foi acusado. Ele foi condenado uma única vez e foi desterrado para Angola, onde faleceu. Ele chegou a falecer em Angola, então. Ele faleceu em Angola. Então, ele faleceu em Moçambique. Foi condenado, mas eu já fui ler à Torre do Tombo o julgamento dele e não está provado que foi ele que fez o crime. Porque ele foi condenado pela morte do padre Portugal e não foi ele que fez o crime, mas foi condenado. Calma, ele foi condenado pela morte de um padre? Sim. Mas aqui mesmo? Sim, em Mirões, que pertencia a outra fração política. Meu, que história top essa do João Brandão, cara. Que coisa louca a gente descobrir isso tudo. Aí percebe, né? Tem gente que acha que o cara foi um bandido, matou o padre, matou o João Cunha, matou outros caras, que ele tinha uma gangue. Então tem gente que conta histórias terríveis do cara. Mas tem gente que conta histórias boas, que nem a dona Arlete estava contando. Defende ele. Quando ela começou a contar pra nós, parecia que ele era tipo um Robin Hood, assim, que ele tirava dos ricos para dar pros pobres. E tal. Mas porque ela nasceu na mesma casa que o João Brandão e ela tem muito orgulho dessa história. Exatamente. Então é muito louco, isso tudo aconteceu há mais de 100 anos. Nós não temos condição, não somos historiadores, não nos aprofundamos na história, só repassamos para vocês um pouco do que ouvimos, né? Mas ainda tem mais história. Tem uma história muito louca do coração dele. Ai, é verdade. Se liga. Gente, ela contou para nós que ele foi assassinado, né? Ele morreu lá em Angola. E aí ele foi decapitado. Sim, ele foi decapitado lá em... Cortem-lhe as cabeças! Só que lá em Angola ele fez boas ações. Lá ele fez coisas muito legais, assim, e tudo mais. O povo amava ele. É o que diz a história dela. É o que diz a história, é o que ela nos contou. E que por conta disso, quando, né, ele faleceu, eles tiraram o coração dele e enterraram o coração na África e o corpo foi enviado para Portugal. Tamanho era o amor que as pessoas tinham por ele, carinho que tinham por ele. Enfim. Cê é louco, mano! Arrancaram o coração do cara, plantaram o coração do cara lá na África. Meu, uma loucura isso aí. São histórias, sabe? E ouvir essas histórias e ver com a paixão da dona Arlete contando a história, a defesa, mostrando os manuscritos, os jornais, me fez pensar muito na nossa missão, né? Que é andar pelas vilas e aldeias anunciando o evangelho, falando da história verdadeira de um homem que morreu na cruz por nós. Se você acha que a história do João Brandão é uma história bacana, uma história meio maluca, é porque você não conhece a história da cruz, cara. Porque a história da cruz é loucura para os que padecem, mas para aqueles que creem é poder de Deus. Porque é realmente uma história fantástica. Um homem nascido em Nazaré,
que morreu na cruz para dar salvação a todos nós. É muito legal a gente poder anunciar isso tudo, né, Kel? Com certeza. A mesma paixão, a mesma seriedade que uma mulher como a Dona Arlete contou para nós sobre a história desse homem, né? Que a gente nem sabe se aquilo é verdade, se não é. Os próprios historiadores nem sabem se é verdade, se não é. Imagina o dia em que nós, que conhecemos a Jesus, que conhecemos a história do nosso Salvador, aquilo que ele fez na terra por toda a humanidade. Se a gente sair pelo mundo com a mesma paixão, com a mesma coragem, ousadia em anunciar as boas novas, né? É isso que a gente está fazendo aqui e a gente quer ativar vocês. Então vai lá, ó, rolou até um papo de crente no meio aqui. Então, e ainda tem outras histórias de Casal da Senhora que a gente quer que você acompanhe, então segue aí. Assiste aí. E eis aí, Casal da Senhora. Casal da Senhora. Que não está nem no mapa. E foi uma grande surpresa para nós, né? Era caminho para uma outra aldeia e encontramos o Casal da Senhora. E logo de cara já encontramos esse senhor. E ele foi super atencioso, nos mostrou um bocadinho da aldeia, né? Sim, contou um pouquinho da história. Levou a gente para a associação recreativa. E nos mostrou por fora a igreja, que tem essa concha que é muito interessante, que essa concha significa que era um ponto de encontro das pessoas que iam fazer o caminho de Santiago. Isso. Então muitas igrejas têm essa concha, né? Que tem outros significados também. Aí entramos. Daí conseguimos, né, com a mesma senhora que nasceu na casa de João Brandão, ela abriu a igreja pra gente, foi super atenciosa. Dona Arlete. Isso. E olha que obra de arte, né, gente? Olha que teto lindo, árvore da vida, hein? A árvore da vida, é verdade. Aí já é a parte de trás, e o que é muito, muito legal aí, que me chamou muita atenção, é esse teto. Sim. Porque esse teto, se você prestar atenção, ele lembra uma quilha de barco, ele parece mesmo uma embarcação, né? Esse madeiramento ficou mesmo muito lindo. Ficou lindo mesmo. E é uma igreja de, se eu não me engano, 1691. É velha. Veja aí é o centro histórico da aldeia. Sim. As casas, uma mais lindinha que a outra. Super decoradinhas. Olha lá os senhorzinhos. Uma população super envelhecida, né? Normal nas aldeias. Pois. Esse foi um senhor que foi muito atencioso conosco também. Nasceu em Casal da Senhora. Pois. Onde o senhor mora aqui? Eu? Já muito. Já primeiro tive um serviço em Lisboa, Coimbra, fui a Angola. Já rodou. Aposentei-me e vim para aqui, mas eu fazia. São muitas histórias, né? É muito incrível. E é legal porque eles gostam de contar as histórias, né? E tem ruínas, né? A gente acabou de ver uma casa, outra, a igreja. As ruínas fazem parte da história das aldeias também. Sim, né? Exatamente. E aí, a nossa Cinderela, a nossa base móvel. Seguinte, quando a gente fala, né, da necessidade de uma estrutura, é justamente por causa disso. Hoje nós estamos numa pequena aldeia que é Casal da Senhora, pequenininha. Esse tamanho. Pequenininha, né? E já foi um período muito legal pela manhã, a gente já teve alguns tempos muito preciosos de liberações aqui. E nós vamos permanecer nesse lugar, mas você veja, a gente precisa da estrutura pra gente poder comer, pra gente poder usar uma casa de banho, né? Aqui a gente conseguiu até uma energia elétrica pra gente recarregar aí os telemóveis e a máquina. Porque quando a gente fala que realmente não tem igreja, não tem casa de irmãos, não tem. A gente foi super bem recebido aqui, né, amor? Super bem recebido, tivemos contato com as pessoas que moram aqui, que foram fofas demais com a gente. Tivemos um tempo muito bom. Mas, né, não chega ao ponto da gente ir pra casa dessas pessoas, nada disso, essa estrutura. Por isso que a gente tem pequena Cinderela, né? Ela não é um luxo, gente. Não. Pro trabalho, ela é uma necessidade. Então, esteja em oração por nós, para que nós tenhamos condição de manter, de ter, de pagar os combustíveis, de colocar os pneus novos. Estamos precisando já colocar 4 pneus, porque ela tem um rodado duplo. Então, ore por nós para que a gente possa avançar, tá bem? Deus abençoe. Tá servido? Servido?
Um franguinho, uma saladinha. E um iced tea. Um iced tea. Deus abençoe. Eu não manjo muito do assunto, mas se alguém conhece de pimbolim, de totó, de repente vai saber me dizer quantos anos pode ter uma mesa dessa, hein? Caramba! são logo duas. A cara dos bichinhos. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é sinal de que você achou muito legal esse conteúdo. Então faz um favor, já deixa um like pra gente. Toda vez que você deixa um like, você tá dizendo pro YouTube que esse conteúdo é importante e ele mesmo vai compartilhar com outras pessoas. E você também pode compartilhar, dar uma força pro canal crescer, pra gente poder continuar produzindo conteúdos pra vocês. Sim, o que você achou da história de João Brandão? Deixa um comentário aí pra gente. O quê? O quê? Não se inscreveu ainda? Se inscreve agora e pronto, já ativa aí o sininho. Gente, é de graça, É de graça, gente. Por favor, já se inscreve aí, ativa o sininho pra você ficar por dentro de tudo que acontecer. Sim. E só um recadinho rápido. A gente vai começar a postar vídeos aos sábados também, com outras temáticas. Sim. Nos próximos sábados nós vamos ter as canções da casa, que são canções que foram compostas aqui nos nossos turnos de adoração. Então você não pode ficar de fora. Se inscreve agora. Não, ativa o sininho porque toda terça e quinta continua com os vídeos nas aldeias, nas vilas e aldeias de Portugal. Beijo no coração. Tchau. Tchau.